Então, vamos lá, gente, senão não dá tempo de terminar. Acho que vocês vão me perguntar bastante coisa, né, no final. Então, aqui a gente já conversou, o UBS, o UBE. Então, ó, projeto de regularização, o que tem que conter no mínimo, tá? Um levantamento planealtimétrico e cadastral, com georreferenciamento e com a RT ou RRT do profissional, demonstrando as unidades, edificações, sistema viário, áreas públicas. Alinhamento geográfico, assim, bosque, lagoa, mar, pré-mar, né? E demais elementos caracterizados no núcleo a ser regularizado, tanto do perímetro do núcleo urbano informal, com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, e estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental. Projeto urbanístico que indique área ocupada, sistema viário e as unidades. Quais unidades você vai regularizar com suas características, área de confrontação, localização, nome do logrador e número de sua designação. Quando for o caso, né, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as frações ideais, vinculadas a cada unidade, dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos, isso aqui quase nunca tem, é muito difícil ter, porque geralmente a área já está 100% ocupada, e outros equipamentos urbanos quando houver. Eventuais áreas, porque às vezes dentro de uma área maior você já tem área que já teve uso capião, então você já identifica elas ali. Das medidas de adequação para a correção das desconformidades, das medidas de adequação de mobilidade, acessibilidade, infraestrutura e relocação. Lembra que a gente tinha comentado assim, a gente deixou no mínimo 3,5 metros para passar o bombeiro. Nas casas, a gente deixou no mínimo 1,5 metro, porque tem os 15 de muro de cada lado. Esse tipo de coisa que você vai indicar. Obra de infraestrutura, quando necessária. E outro requisito que o município veja que seja necessário pedir, né? Oi. Na realidade, você está regularizando o terreno. É o terreno, mas geralmente você faz o projeto urbanístico de um local maior. Então, seja de uma quadra, seja de um loteamento. Tá, mas a casa, no caso, você vai regularizar o terreno dele? O terreno. Que é isso que eu tinha comentado com você lá fora. Você tem um projeto de regularização fundiária e você pode ter um projeto específico de regularização edilícia. Qual que é o município aqui da região metropolitana que tem um projeto de regularização bem interessante nesse sentido? São José dos Pinhais. Eles têm a lei de regularização fundiária e têm a lei de regularização edilícia. Então, lá tem uma tabelinha com pontos. Então, fala assim, o recuo é 5 metros. Se você tiver um recuo de 4, você tem 2 pontos. O teu recuo lateral é 2 metros, você está 1,5, você tem mais 2 pontos. Se você atinge um número X, que eu não me lembro, daí eu não me lembro qual que é o número máximo, se é 10 ou 20 pontos, você não consegue regularizar. Se você estiver abaixo daquilo, você paga um percentual a mais no IPTU por mês por estar infringindo a norma urbanística, mas ele te permite regularizar. Mesmo que você esteja fora dos parâmetros urbanísticos no local, você está com 60% da taxa de ocupação. Eu achei muito legalzinho, que é uma tabela por pontos, você vai somando. O caso disso aí é a verbação da... É a verbação, é a verbação. E tem alguns itens que dizem, ó, se você tiver com 0 de recuo, ou você não, você está no recuo lateral e está com uma janela aberta para o vizinho. Aí não tem ponto, né, gente? Tem que fechar a janela e acabou. E abre esses parâmetros para você. São José dos Pinhais, lei de regularização das edificações. É o projeto, assim, daqui da região metropolitana de Curitiba, eu acho que é o mais interessante. A lei acho que é de 2012, não sei se tem alguma revisão posterior, mas é uma que eu gosto bastante. Daí tem que ter os memoriais descritivos, proposta de solução para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento, estudo técnico para a situação de risco, estudo técnico, quando não for o caso, né? Se você tiver questão de inundação. Aqui eu quero comentar um caso interessante, ali na região do Guarituba, é uma área de manancial. Então, é uma área totalmente plana, são quilômetros e quilômetros de uma área plana, que é aquela área inundável, que a gente chama, que é quando o rio sobe, ele inunda.
E para quem é engenheiro sabe, é o solo de turfa, que é aquele solo orgânico, meio fedido, assim, sabe? O que a gente fez lá? E foi uma coisa que a gente só aprendeu depois, tá? Fizemos um canal no meio da área, um canal de drenagem, para que não inundasse mais. Automaticamente, o lençol freático baixou e aquela área deu uma secada. Ou seja, nunca mais teve enchente. Ótimo, a gente conseguiu o que queria. Qual que foi o problema colateral que nós tivemos depois, que nós não esperávamos? O solo de turfa é um solo orgânico, ele é sempre matéria em decomposição. Como aquilo secou, uma faísca aquilo pegava fogo. Então, o risco de incêndio aumentou exponencialmente. E como é uma área com alta vulnerabilidade social, você tinha muita gente que usava fogão a lenha. O negócio de incêndio, assim, literalmente pegava fogo toda hora. É uma coisa que a gente não estava esperando. Eu nunca tinha passado por essa situação, nenhum dos engenheiros tinha passado por essa situação. A gente teve que ter todo um trabalho depois junto com o corpo de bombeiros, junto com a própria população. Então, assim, a gente substituiu parte da camada superior de vegetação, a gente começou a plantar grama, pavimentamos as ruas para evitar esse solo turfoso. Se tivesse sido feito um estudo técnico ambiental bem feito, isso teria aparecido, a gente teria tomado as medidas anteriormente. Então, eu já aprendi muito errando. Esse é um dos erros que eu sempre gosto de citar. Entendi. Se você já tem a parte ambiental, que é mais complexa, metade do caminho, metade não, 70% do caminho você já andou. Daí, cronograma físico de serviços de implantação das obras, infraestrutura da compensação ambiental, da compensação urbanística e outras. E termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico. Então, não é porque a prefeitura está fazendo que o prefeito não vai assinar o documentozinho aqui, ou o secretário, ou o presidente da companhia de habitação, não vai assinar aqui o documento que se obriga a cumprir o cronograma físico. Em APP, áreas de conservação, de unidade de conservação ou proteção na REURB-S, tá? Constatada a existência de núcleo urbano situado total ou parcialmente em área de APP, definido em proteção de manancial, definido pela União, Estado ou Município, a REURB observará também os artigos dispostos no artigo 64 e 65 do Código Florestal. Esses artigos permitem você abaixar a APP de 30 metros para 15 em algumas situações específicas e quais compensações financeiras vocês têm que fazer. Isso era da resolução 369 do CONAMA e que o Código Florestal puxou para dentro de si, para dar uma segurança jurídica maior. E o artigo 82 admite a REURB-S e REURB-E em APP mediante a aprovação do projeto de regularização fundiária. Na REURB-E, além do projeto de regularização fundiária, tem que incluir um estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação ao que estava antes, e ter os seguintes elementos: caracterização física, ambiental, social, cultural e econômica da área, identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades e das restrições e potencialidades da área, especificação e avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e do saneamento básico, principalmente saneamento básico, outros serviços e equipamentos públicos, e identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção. E aqui, seja ela águas superficiais ou subterrâneas. Especificação de ocupação consolidada, identificação das áreas consideradas de risco de inundação ou de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, quedas e rolamentos de blocos. Então, lembra daquela foto que eu mostrei na primeira parte, tinha aquela baita rocha? Aqui não pode, não a rocha como um todo, mas você pode ter pedaços dela se desprendendo. Por mais que seja um pedaço pequeno, se cair na cabeça de alguém, mata, Indicação das faixas ou áreas que devem ser resguardadas, as características da APP.
com a devida proposta de recuperação e daquelas não passíveis de regularização, avaliação dos riscos ambientais, comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade, quer dizer, você tem que comprovar que você está melhorando a condição. Ó, eu permito que você faça a regularização porque eu estou melhorando a condição de A para B. O que você pode usar para provar isso? Por exemplo, o índice de potabilidade de água. Você tem um córrego que passa lá, que você está jogando esgoto in natura. Você faz uma análise bioquímica antes, que você comprova, olha, eu tenho um DBO de tanto, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que basicamente é o que diz se a água está potável ou não. Depois do processo implantado, essa DBO vai melhorar para tanto. Pronto, justificou. Né? Demonstração da garantia de livre acesso, de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos d'água quando houver, e para fins, né, de regularização, ao longo dos rios ou qualquer curso d'água, ficar mantida a faixa notificável com a largura de 15 metros em vez das de 30 metros. Isso para Rio Ibiê, tá, gente?